Então, agora vou explicar para vocês o que é o separatismo. Separatismo é uma maneira de evitar que os povos de mesma língua, mesma cultura se aproximem, se encontrem. Isso é separatismo. Separatismo é para ser tratado com muito mais detalhes. Nós aqui vamos apenas fazer um resumo do separatismo a nível de Brasil. O separatismo veio com as guerras tribais, os franceses financiavam os tamoios e os portugueses, no caso, os tupiniquins, que eram favoráveis aos portugueses, e veio vindo. A imprensa também no começo do Brasil já era toda também separatista, pertencia aos cristãos novos aqui nesse país, e veio vindo, até a época atual. Nós vemos aqui no Brasil hoje um separatismo terrível contra a cultura portuguesa. Nós, por exemplo, vemos nas rádios, nos toca uma música portuguesa, não se conhece o noticiário de Portugal. Ora, se Portugal é o fundador do Brasil, se 99% do povo brasileiro descende de Portugal, os sobrenomes, as fisionomias, biotipo, os sentimentos de alegria, de tristeza deste povo, tudo aqui lembra Portugal. Por quê? Então, as nossas rádios não tocam uma música portuguesa, para que nossas crianças conheçam a música portuguesa também. Não é? A nossa música brasileira tem muita influência portuguesa, está aí amafranhada, não consegue aparecer, em detrimento de quê? De músicas importadas. Então, por exemplo, o futebol, quantas vezes a gente ouvia essas piadinhas, famosas piadinhas sobre futebol, bola quadrada, bola não sei o quê, quando se referia aos nossos ancestrais, nossos irmãos. Os portugueses são nossos irmãos, são nossos ancestrais. Por que isso tudo? Porque isso tudo tem origem lá no começo. E vou dizer mais, hein? Ainda vou dizer mais para vocês. Esse separatismo de hoje não é só na imprensa, não. Na mídia que eu estou falando que está em mão estrangeira desde o começo do Brasil, não. Esse separatismo é na própria comunidade luso-brasileira. Essa comunidade, ou melhor, cúpula da comunidade luso-brasileira, porque o povo luso-brasileiro é o mesmo. O povo luso-brasileiro é o mesmo aqui e lá em Portugal é o mesmo. O sentimento é o mesmo, a língua é a mesma. Enfim, a brasilidade deste povo, o patriotismo é o mesmo. O povo é patriota, as elites é que não são. As elites luso-brasileiras, infelizmente, se perdem almoços de compartilhação. Eles só sabem fazer almoços de compartilhação. Para vocês terem um exemplo desta maldade que esta cúpula dessa colônia faz com o próprio Brasil e com Portugal, vocês reparem o seguinte: só no Rio de Janeiro nós temos as casas regionais, temos mais de 30. Em Porto Alegre, mais de 10. Em São Paulo, mais de 30. É Casa do Minho, Casa da Feira, Casa da Feira de Santa Maria, Casa de Viseu, Casa do Lamego e não sei o quê. É como se Portugal fosse um país de um imenso território, né? Quando Portugal teria que divulgar no Brasil e no mundo inteiro o quê? A sua cultura, a sua lusofilia, que é a nossa cultura. É minha, é a sua, é dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim. É uma cultura que está se destruindo. E isso é mal para o Brasil. Olha, o Brasil hoje ainda é um dos poucos países do mundo, talvez seja entre os 15, onde não existem guerras. Graças a a permanência dessa cultura lusófila. Ela existe em cada um de nós. Só que nós não assumimos, nós não temos a vontade política e cultural de assumi-la. Para que a gente já sabe o que é o separatismo, a gente também tem que saber quem são os agentes desse separatismo. Os agentes
Não vou aqui resumir porque são muitos os agentes. Mas o principal agente do separatismo, eu diria que é a mídia. A mídia. Depois vem também os governos, a própria igreja, no caso a Igreja Católica, que também ajudou a construir este Brasil, que vocês ainda não vão conhecer para frente. Nós vamos gravar esse Brasil que ninguém conhece. Então, a igreja também, infelizmente, hoje, tomou uma linha completamente antagônica à igreja de Nóbrega de Anchieta, que é responsável por este Brasil maravilhoso que nós temos, por esta unidade nacional, que é invejada no mundo todo. E então, se vocês gostaram desse nosso trabalho que estamos apresentando, cliquem no gostei, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar neste projeto que venho preparando com tanto carinho. E ajudem a divulgar, compartilhando com os amigos, comentem a opinião de vocês sobre o separatismo no Brasil e no mundo. Grande abraço.